Eu já dei start na gravação da web aula ao vivo de hoje, tá? Antes da gente iniciar a nossa aula, vou compartilhar com vocês as diretrizes, tá? Do Senai Unidigital. E depois das diretrizes, a gente volta à nossa aula normal, tá? Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, é, deixa eu compartilhar aqui a tela, tá? Só voltar aqui para a disciplina que a gente está ministrando. Então, É, última aula, né? Hoje é a última aula da UC, tá? De acionamentos. E na última aula a gente começou a resolver exercícios, tá? É, e, e hoje vamos continuar, tá? Vamos fazer essas comparações aqui. Até deixa eu pegar a nossa sala aqui, ó. Até deixei gravado o exercício um que foi esse daqui, né? Esse que vocês estão vendo aqui na tela. Vou pegar o caderno de exercícios aqui. É muito bom, tá? Essa apostilinha. A gente fez esse primeiro aqui. Eu não sei se vocês perceberam, ó. Mas a montagem, né? Aqui, ó. A válvula aqui estranguladora lá. Lembra? Deixa eu abrir aqui o fluidicinho pneumático. Eu vou apontar lá para nossa. Só um minutinho, galera. Só dar uma ampliada aqui. Nossa turma aqui é a 94886, é isso mesmo. Acionamentos. O exercício um aqui, ó. Esse mesmo. Aí lembra, ó. Você vem aqui, aí, visão geral, tá? Aí lembra que a válvula estranguladora aqui, ó. Inclusive, nesse mesmo exercício aqui, a gente pode combinar eles, tá bom? Eu vou até
Eu vou criar outro aqui. Viu? Agora é a função ou, tá? Aqui é a função, é um mero acionamento, né? Tá? Lembra que a função ou lá na atividade a gente usou essa válvula aqui, ó. Essa aqui é a E, ó, né? Aí lembra aqui que essa é a válvula alternadora, tá? A gente utilizou lá na atividade. Já essa, ó, ela é bem parecida que a estranguladora. E essa daqui é a lógica ou que a gente utilizou. Está vendo que nos dois braços, em vez de ele utilizar duas válvulas, em vez de utilizar duas válvulas igual no exercício aqui, ó, na verdade uma válvula alternadora, né? Ele vai utilizar duas estranguladoras aqui e um único acionamento. Aqui a gente está utilizando dois acionamentos. Lembra que era o acionamento manual? Deixa eu tirar aqui a marcação do parágrafo, que era o acionamento manual, né? E no pedal, deixa eu voltar aqui, isso, no pedal aqui, né? E você pode substituir a válvula alternadora. Aí lembrando aqui, ó, que esse ele tem um pistão de duplo acionamento e a válvula estranguladora aqui, né? E aqui, ó, é porque ó, tá explicando aqui, né? O cilindro de duplação, ele deve ser acionado de dois locais diferentes, tá? Como, por exemplo, o comando do elevador, né? Que é para ele subir aqui, ó. Ele, por exemplo, a peça, ela vai subindo, né? Aí quando chega aqui no platô, aonde fica a carga aqui, né? Ela vai subindo aqui, ó, ela pega a carga e vai descendo aqui, né? No elevador aqui, ó. Vai alternando aqui até ela move um pouco, mas ela não cai aqui, ó. E aí quando chega aqui, ela é empurrada, tá? Então ela é pressionada aqui e a esteira vai girando. Ah, na verdade é o contrário aqui, ó. Tá mostrando que é sentido anti-horário, né? Sentido anti-horário. E aqui vai chegando a carga aqui, sobe e envia. Às vezes ela. Aí tem uma outra esteira aqui, né? Acho difícil ela cair simplesmente por gravidade, tá? Então é essa função aqui que a gente vai fazer. E tá vendo que é bem diferente. A lógica ou aqui, ó, no caso. Utilizou a válvula alternadora. Nesse caso, vai usar duas estranguladoras e apenas um acionamento, tá? Vamos pegar o. Eu abri outro aqui, que aí faz o exercício 2. Eu vou até aproveitar aqui, ó. Deixa eu aumentar. É porque tem um ícone flutuante aqui. Pera aí. Nossa. É porque a resposta dele aqui, ela é muito rápida. Vamos aproveitar aqui, ó. Aí vamos salvar.
como exercício 02. Aí vamos fazendo o máximo possível. Aí a turma de vocês, 9488. Só que agora a gente vai mudar aqui, né? A válvula estranguladora aqui, ó, a gente pode, que é essa daqui, ó, de fluxo aqui. É porque assim, eu chamo ela de estranguladora, mas ela pode ser regulada aqui, ó. Sempre todo equipamento, por exemplo, você abre de circuito eletroeletrônico que tem, deixa eu ligar o nosso quadro aqui. Toda vez, toda vez que tem esse elemento aqui, ó, vocês estão vendo aqui que tem uma setinha, né? É igual, por exemplo, uma resistência variável, né? Um potenciômetro. Aí o pessoal coloca uma seta aqui, né? Aí tem alguns softwares que ainda eles interligam. É porque o potenciômetro você pode ligar ele em três terminais, né? Por exemplo, se eu ligar, se fosse uma chave aqui de três vias, ligar aqui, vocês concordam que eu tenho, por exemplo, aí vamos supor que esse nível aqui é 50%. Então, se eu ligar aqui direto, vai o 100%, né? Se eu ligar nessa graduação, vai 50%. E se é um potenciômetro, ele ainda, você tem virtualmente vários níveis, né? Porque aí você vai, dependendo do potenciômetro, ele tem um disco aqui, né? Aí aqui ficou o elemento girante aqui, e aqui o contato. É o contato elétrico da alimentação, por exemplo, aqui, né? Porque um pouco uma bateria, um polo positivo, negativo. E aí, conforme você vai movendo aqui, ó, você concorda que está aumentando a distância, né? Lembra lá, né? A segunda lei de Ohm depende da distância, né? Do comprimento aqui. Aí, no caso, o comprimento aqui, o L, o pessoal lá na física chama aqui, né? Essa parte aqui e depende da bitola. No caso de um potenciômetro, ele é um circuito eletrônico, então a placa dele, né, é um wafer, não sei como é que pronuncia direito, é como se fosse uma bolacha mesmo de silício. Aí nessa bolacha de silício você tem o elemento metálico aqui, ó, que é um barramento. Aí esse barramento dentro da bolacha, faz de conta que esse vermelho aqui é o silício aqui, né? Aí o pessoal faz um furo aqui na placa, e aí na hora que a solda vem, a solda sai aqui, ó, que seria a solda da placa, né? Que é o wafer de silício. E esse barramento aqui, ó, essa parte azul, que é a metálica, ela tem, né, uma geometria. Geralmente fio, né, fio ou cabo, a geometria, né, é como? Como é que é a geometria? É uma circunferência
um raio, né? Se é barramento, barramento geralmente é o quê? É um retângulo. Aí esse retângulo aqui, ó, a gente pensando ele em 3D, né? Olhando ele aqui numa perspectiva em 3D, ele é uma barra, né? Aí ele tem aqui, né? Tem altura, tem comprimento, tem largura, tem um volume ali, né? Então aí depende da área da seção transversal, que é a área de um retângulo aqui, né? Então, mas no final das contas, o contato elétrico vai se dar, né? Dependendo do fechamento aqui, ó, do tamanho, né? Aqui, ó, fecha aqui, ó. Beleza? Deixa eu apagar tudo de uma vez. Vamos lá. Então, ó, as válvulas a gente já tem o, o botão aqui com a válvula também a gente já tem aqui a alimentação. Só falta mesmo agora a eletrônica aqui, ó. E, ó, deixa eu vou modificar aqui. Então, ó, vai ter não é nem um selo, tá? A lógica ou é caso o sensor, que aí pode funcionar como um botão, né? Aí o S1, por exemplo, seria aqui, ó, aqui embaixo. O S3, vamos supor que é chegando aqui em cima, tá? Aí quando é o S1, ele joga aqui a caixa, né? A caixa bate aqui, ele movimenta, né? Movimenta aqui para cima. Geralmente é um movimento contínuo, tá? Essa correia de transmissão aqui. Ele chega aqui no platô, ele movimenta, por exemplo, esse aqui é o S1. Aí o S3, esse daqui de cima aqui, ó. Então, a gente tem que pegar outro botão. Opa, copiei errado. Aí, ó. Aí a gente chama de S3. Se segura, né? Lembra que, ó, segura, leva para o ponto onde você quer fazer a junção. Vamos fazer melhor aqui, ó. Vamos apagando aqui esses nós aqui, ó. Quem já pega, deixa eu, deixa eu deixar eles bem em paralelo aqui, ó. Vai subir um pouquinho, não tem problema. É para não entrar em conflito. Aí aqui faz a junção, aqui também. Ó, perfeito. É Y1, ele vai comunicar, né? Aí lembra que o CLP é o. A gente coloca botão aqui para na hora da simulação, né? Olha, ó, ele acionou o 3, está em paralelo aqui, ó. Comando. A lógica é essa, ele funciona em paralelo. É se eu deixar apertado aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Ó, se deixar apertado, que eu tô simulando como se eu estivesse apertando aqui, ó. Mas aí não faz mais sentido, ó. Tá vendo? Que ele aciona, mas como aqui já tá acionado, então
né? Mas essa é a lógica ou, né? Tanto eu acionando o S1 aqui embaixo, aí na hora que chega o S3 aqui, né, da esteira, ele faz o retorno. Igual tá falando aqui, ó, retirando-se o dedo do botão, o cilindro retorna à sua posição inicial. Porém, ele volta em vazio, pois um sistema de catraca permite que a plataforma permaneça na sua posição final, tá? A catraca aqui, ó, que tá falando é essa parte aqui, ó. E aí também, ó, o CLP, né? O CLP pode mandar um comando aqui, ó, pela válvula solenoide, né? Ó, esse aqui é o lógico, é o comando, né? E aqui é onde ele vai atuar, aqui, ó, na válvula solenoide. Aí ele pode também fazer esse acionamento, tá? Que aqui independente, ó, ou ele aciona aqui, né? Você vê que interessante, ó, na hora que o fluxo passa, tá vendo que a célula, ela movimenta um pouquinho aqui, ó, só para deixar passar. E aí, na hora que solta, ela movimenta novamente e volta aqui, aí passa pelo sistema de respiro, tá? Vamos ver o próximo exercício aqui, ó. Essa aqui é a OU, né? E agora vamos ver uma função E. Agora a função E, ó, vocês percebem que na OU aqui ele está em paralelo, tá? Em paralelo ele funciona, né? Independente aqui, ó. Mas ele pode funcionar. Quer ver? Vamos aproveitar o mesmo, porque o implemento é o mesmo, né, o desenho. O que muda é o diagrama lógico, ó, função ou, tá? Isso daqui, ó, o primeiro é só a função de acionamento mesmo, tá? Já o outro, a função ou, você faz a ligação em paralelo. É igual uma tomada, né? Uma tomada, até mesmo porque a gente fala que o sistema é alternado, ele está ligado em paralelo, né? Ou seja, numa mesma tomada, né, de um mesmo disjuntor, o mesmo circuito, eu posso ligar tanto, né, sei lá, um notebook, quanto, sei lá, um computador aí, né, de mesa aí, o carregador do notebook, computador de mesa, que ambos vão estar recebendo 220 volts, né, se for monofásico, fase e neutro, né, 220 e 0 volts do neutro, né, nulo, e, e eles estão em paralelo por quê? Porque ambos recebem a mesma tensão. Aí, nesse caso aqui, ambos recebem a mesma pressão, né? A mesma pressão pneumática aqui, né? Tanto você ligando o S1 quanto o S3, tá? E perceba, né? Eu vou dar uma de aqui, professor de matemático. Agora perceba, né? Que o ou ele está em paralelo. Agora o pneumático, a função E, ela está em série, tá? E isso, essa lógica aqui, ela é verdade tanto para esse acionamento elétrico aí, a gente utiliza muito em sistemas, né? Sistemas aí de circuito lógico, onde a gente utiliza a chamada. É porque aqui no curso de eletrotécnica a gente não vê muito isso. A gente vê mais no curso de engenharia elétrica, né? Mas não tão aprofundado quanto o pessoal da automação, né? A chamada lógica booleana, tá? Inclusive até quando eu ministrei aula para vocês, né, a parte lá do inversor de frequência, os circuitos digitais, a parte de comando, ele trabalha com a lógica booleana, tá? Todos os circuitos aí de comando aí na parte da automação, ele trabalha utilizando essa lógica, né? E essa lógica, antigamente, era a chamada primeira programação.
né? A programação, literalmente, você fazendo as chamadas tabelas verdade, né? A tabela verdade do circuito eletrônico. E a partir daquela tabela verdade, você consegue fazer o tipo de comando desejado. Esse daqui é bem simples, tá? O primeiro que a gente fez do exercício 2 aqui, que foi a lógica ou, né, ligando em paralelo. O primeiro exercício da aula passada que a gente fez foi só, um mero, né, um simples acionamento, né, um simples liga e desliga. E agora no exercício 3 a gente vai fazer o da prensa aí, né? Prensa pneumática, que é a função E. Eu tenho que apertar os dois aí, ó. No caso, lembra lá o primeiro exercício lá de pneumática, né? Ok, esse daqui, ó, que usa a válvula de simultaneidade, ó, e aí um duplo acionamento. Eu poderia, né, utilizar aqui é um acionamento pneumático, né? Aqui não deixa de ser pneumático, né? Mas o cerne da questão é que a gente está utilizando um acionamento elétrico para gerar o pneumático na prensa aqui, na prensa pneumática. Já que no exercício, com a válvula de simultaneidade, nós estamos gerando diretamente o acionamento pneumático. Não sei se vocês entenderam, né? É igual, deixa eu ver se na outra montagem não mostra, tá? Mas eu poderia, né, muito bem aqui, ó, trocar esse acionamento aqui, ó, igual tá mostrando nesse implemento aqui, ó, trocar esse acionamento manual aqui, né? Porque no exercício da montagem de pneumática, ele é puramente pneumático. Lembra que vamos revisar, né? Vou dar uma de Telecurso 2000, né? Se liga então que é hora da revisão. Aqui é o que? É o sistema de compressão, o compressor. Aqui é o sistema de medição, né? O manômetro, tá? Então, a compressão pneumática injeta o quê? Um sinal pneumático, ou seja, ar pressurizado. E essa válvula de simultaneidade aqui, então, tudo que eu estou acionando aqui, né? A única coisa elétrica que tem é o motor elétrico do acionamento do compressor, tá? E, e só. A única coisa elétrica é a alimentação elétrica do motor elétrico que gera o quê? Ele gera o torque para ele fazer a compressão do ar e jogar na válvula que está interligada com o botão manual, né? Os dois botões manuais e o retorno por mola, né? Na válvula e a válvula de simultaneidade. Nesse caso aqui, ó, aí, por exemplo, se eu quisesse fazer uma automação aqui, uma automação, a gente já pensa que em elétrica. Eu trocaria esses botões por uma válvula solenoide, igual tá aqui, ó. Igual tá na válvula solenoide aqui. E, e eu teria que enviar o sinal para as duas válvulas solenoide. Vamos supor que eu chamasse essa aqui de Y1 e essa de Y2, tá? Então eu teria que acionar. Você vê que louco, né? Em vez de um botão manual, uma válvula solenoide, e aí eu mando o sinal para os dois, e aí pela válvula de simultaneidade ele envia só um sinal, porque o retorno é por mola. Mas eu posso, né, igual tá aqui, né, fazer um acionamento elétrico, tá vendo, ó, que é, ó, pneumático, aqui, ó, na máquina em si, tá tudo pneumático, tá? Na máquina, né? Só que o acionamento que eu tô fazendo é manual aqui, ó. Eu posso trocar simplesmente colocando essa estranguladora aqui, né?
e colocando os botões em série junto com a válvula solenoide. E eu ainda poderia no CLP, lembra lá aquele CLP logo, né? Lembra lá o CLP logo, lá da UC passada, que ele tem uma IHM aqui, tem uns botões que parecem até um joystick, né? Para você navegar aqui, ó, é para cima, para esquerda, para direita, né? Para fazer. Aí lembra que tem a alimentação elétrica de 24 volts, tem a saída, as entradas, né, analógica, entrada digital, saída analógica, saída digital. E aí, o que que eu poderia fazer com esse implemento? Ou seja, eu economizaria, em vez de duas válvulas, eu utilizaria uma apenas, com retorno por mola e também com a função de acionamento. Tá vendo que aqui, ó, no primeiro exercício era só acionamento mecânico. Aqui você tem acionamento mecânico, né? Vai que falha, né? Falhou o sistema elétrico. Você vai lá com acionamento manual, aqui, ó, o botão, e também o acionamento elétrico. E aí, o acionamento elétrico, seja pelo CLP, né? Aí o que que você colocaria? Aí lembra lá a programação ladder, né? Há uma barra positiva, a barra negativa, e aqui você faria a lógica, né? Aí no caso aqui seria a lógica, ó, em série aqui, ó. Ó, você usaria essa lógica aqui, ó, S1, né? Que seria o S1, S3, né? Aqui é a válvula solenoide faria o papel, né? Quando você energiza ela aqui, ó. Aí, se somente se eu acionar os dois botões virtuais aqui, ó, é que a válvula solenoide entra em ação. Entendeu? Então, essa programação em ladder, ela estaria dentro desse CLP, né, do logo lá da Siemens, por exemplo, e eu também, né, poderia, essa programação aqui, junto com uma parte aqui, tá vendo que a coisa aqui é bem manual, né? E eu também posso operar manualmente, só que o sistema não é igual do primeiro exercício. Do primeiro exercício, ele é puramente pneumático. Aqui não, tem a parte pneumática e o acionamento elétrico, né? É lógico que a potência aqui, né, ela é gerada pelo motor elétrico que causa a compressão lá no compressor, né? Dependendo aí da arquitetura dele. Mas você faz um duplo acionamento aqui, igual você faz aqui, né? A questão é que você faz aqui na mão, só que é um botão, né? E é o circuito aqui, lógico, você fecha como se o CLP também tivesse enviando o comando aqui, fechando para fechar a válvula solenoide e ele atuar. Tá vendo que é bem. Deixa eu apagar tudo de uma vez. É bem intuitivo. Deixa eu desligar aqui, vou abrir o outro, né? Exercício 3. Pra gente não perder o fio da meada, deixa eu. Esse aqui eu salvo e fecho. E esse, vamos lá. Ó, salvar. Aí vamos dar a mesma nomenclatura para não confundir com um das outras turmas. Exercício 3, né? Turma 94, 8086.
E a parte de potência é praticamente a mesma, né? Só vai mudar a lógica. Vamos retirar aqui. Em vez de estar em paralelo, ele vai estar em série, né? Esses nós aqui. Vou levar aqui um pouco para cima. Salvar. Agora sim, ó. Vamos lá, ligar aqui, ó. Se eu tento, não dá nada. Por quê? Porque o outro botão tá aberto, né? E aí o sinal elétrico não vai passar para a válvula solenoide. Do mesmo jeito, se eu ligar um, não vai dar em nada. Igual no exercício, né? Só que era manual, mas manual pneumático, né? Que aí a lógica, a função da lógica, a lógica aí é a válvula de simultaneidade. No caso, quem vai fazer o papel da lógica aí não é o sistema pneumático, mas sim o sistema elétrico aqui, ó, os botões ligados em série aqui com alimentação. Vou simular aqui como se eu estivesse apertando ele aqui, né? Aí eu deixo apertar, agora vai, ó. Ah, agora acionou, ó. Tá vendo? Aí se eu apertar qualquer um deles aqui, então os dois têm que estar acionados para a válvula solenoide ser acionada. Aí, do mesma forma, né? Deixa eu desligar aqui, mover um pouco para cá, né? Para não ficar a visão bem. Aí, só do mesmo jeito, lá dentro do ladder, lá, né? A barra positiva, barra negativa. Aí você faz o símbolo do botão, o símbolo dessa válvula aqui seria o símbolo igual o que a gente faz lá do contato auxiliar, tá? Da bobina lá. E aí estaria essa programação ladder aqui, né? E na verdade, para acionar, pessoal, eu não precisaria nem se fosse. Eu deixaria esses dois em série, por quê? Porque uma hora aí eu vou precisar fazer o acionamento manual aqui na hora aqui, né? Mas eu deixaria porque eu precisaria fazer o manual com o sinal elétrico, né? Tá? É porque a gente fica, eu falo manual, né? E você fica pensando, é o manual do puramente pneumático ou é o manual do pneumático que é acionado por elétrico, né? O outro do exercício um lá, né? Ele é acionado, todo o sistema é pneumático até a parte da válvula, com exceção da energia que faz o compressor funcionar. Tirando isso, o restante tudo é pneumático ou hidráulico, né? Dependendo aí. E aí eu teria que deixar essa lógica aqui para ele funcionar nessa configuração, porque senão eu teria que usar a válvula de simultaneidade, né? E mesmo porque, hora eu vou precisar apertar os botões aqui, só que elétrico, né? Para fazer esse acionamento ou desacionamento aqui dessa prensa, né? E aí, não, agora pode deixar. O sistema está funcionando, e agora vai ficar no automático, né? Então, o CLP vai estar com essa lógica aqui também, né? E funcionando em paralelo, porque aí tanto aí, ó, isso daqui seria o manual, eu colocaria um outro acionamento em paralelo aqui, só que dentro da programação ladder do CLP, né? E aí, ou a pessoa vai, aperta os dois aí e faz acionamento elétrico para o sistema pneumático, ou então o CLP manda o comando e faz o acionamento. Aí eu colocaria em paralelo aqui outro, né? Outro desse daqui, ó. Só para vocês entenderem aqui, ó. Eu repetiria isso aqui, ó.
repetiria isso aqui, ó. Tá entendendo, ó? Só que o primeiro ele é físico, ou seja, é o botão mecânico ali no acionamento elétrico. O segundo, ele é virtual, ou seja, ele está lá dentro do CLP, tá? E aí ele ficaria desse jeito aqui, ó, porque tanto faz, ó. Se eu viesse aqui, ó, vamos enxergar os dois aqui, ó. Ah, eu teria que mudar aqui o... É, já quebrou a lógica aqui, é. Mas ele pode acionar os dois simultaneamente, não tem problema não. Tem problema ter o mesmo nome. Sei por quê, não tem problema ter o mesmo nome aqui. Mas enfim, colocaria. É porque aqui tá como se fosse físico. Aí lá no CLP estaria em paralelo aqui, tá? Não tem problema nenhum. Isso aqui tá com o mesmo nome. Deixa eu ver o que ele tá falando aqui. Não, incompatível não é. Não tem nenhum problema, gente. É, não deixou por algum motivo aqui. Mas no virtual isso aqui funcionaria, tá, galera? Só para vocês entenderem. Ele não deveria ter quebrado a lógica aqui. Será que dá pra gente fazer outra aqui? Furadeira multiuso, né? Ó, adaptado a um cilindro de dupla ação, né? Tá vendo que todos os exercícios aqui, pelo menos até o quadro aqui, é cilindro de dupla ação, né? Nos outros a gente utilizava de uma ação e para retornar a mola fazia o trabalho, né? É, ainda mais que, ó, é furadeira de bancada, né? De multiuso, prensa pneumática, elevador de cargas. Eu estou achando aqui, ó, que se você não utilizar um cilindro de duplação, você concorda que para retornar eu não teria a mesma pressão, né, dentro do cilindro igual na hora que eu coloco o gás ali pressurizado ou fluido, né, se for um sistema hidráulico. Aí eu acredito que é por isso que esteja utilizando essa estratégia com cilindro de dupla ação. Porque igual no exercício aqui, ó, se for para voltar, né, eu volto com a mola aqui, né? Mas aí talvez no caso aqui, ainda mais elevador de carga, né, que ele pode, eu acredito que ele pode funcionar, que aqui a catraca vai fazendo um movimento aqui, ó, para cima, que ele vai girando, né, vai como se fosse um pedal mesmo, né? É, eu acredito que como requer muito torque, né, muita pressão, é melhor pressão, porque se eu falar torque, aí depende de um braço de alavanca, né? Então eu acredito que todos estão usando cilindro de dupla ação, ou seja, tanto o avanço quanto o retorno é pneumático para favorecer o torque, né? Esse outro aqui seria um implemento bem rápido aqui. A gente poderia até fazer aqui, não tem problema, não teria problema nenhum. E a parte de comando é a mesma. O diferença é que utiliza duas válvulas solenoide. Vamos fazer isso daqui para a gente fechar, daí eu começo a outra aula aqui, tá? Criar um novo aqui, rapidão a gente faz isso.
Esse que já está salvo, né? Então, salvar, fechar. Vamos dar um zoom aqui. Aí, nesse caso aqui, ó, a gente só vai alterar aqui a válvula, né? Que a gente tem que pôr, tirar o retorno por mola. O retorno pode ser manual aqui e pode ser eletropneumático, válvula solenoide. Agora sim. Agora está configurado de forma correta. Vamos desfazer essa ligação aqui, ó. Parte aqui elétrica. Vamos criar outra válvula solenoide aqui. Só que agora é a Y2. E fazer a tag aqui, né? Agora vai. Agora aqui, ó. Agora vai, ó. O que eu esqueci? Aqui, ó. Salvar, né? Exercício 4. Ó, pelo menos deu para fazer mais 3, né? 94, 80, 86. Beleza, vamos ligar aqui, ó. Agora acionado por duas válvulas solenoide, né? Na mesma válvula aí, né? Uma para cada comando, né? Uma para o avanço e a outra para o recuo, né? Aí é que por isso que fala, furadeira multiuso. Esse aqui seria o avanço da furadeira aqui, né? E o outro seria o recolhimento da broca, né? Ela tá assim, né? Então aí a broca vem, né? E avança, faz o furo. Aí você aperta o outro, ela retorna aqui. É do mesmo jeito. Poderia colocar em ladder para funcionar pela IHM do CLP e também, dependendo se fosse um processo produtivo, mas igual tá falando que o cilindro deve avançar e permanecer avançado, né? Ou seja, que ele vai estar girando, né? Já que a furadeira aí fez o furo e depois o botão para ele sair do furo para você poder retirar a peça e colocar outra, né? Ou até mesmo na mesma peça, você faz as marcações lá na chapa, né? Tem a chapa lá, ó, quando você faz pega a chapa, aí o pessoal faz umas marcações aqui, né? Onde vão os furos, né? E aí vem aqui na parte que dá furadeira, ela vai, fura, avança aqui, né? E agora ele não tá ligado. Aí avança aqui, aí furou essa parte, né? E ele continua avançado. Furou. Aí agora você retira ele. Aí vamos supor que só tem essa parte aqui. Aí leva essa parte aqui pro onde está o furo e faz o mesmo processo. Fura, puxa, né? Atravessou, já fura essa parte e assim por diante, né?
ou peças individuais, né? Dá para você fazer esses implementos, beleza? Então é isso, pessoal. Já a próxima semana, e eu esqueci de falar, deixa eu compartilhar novamente aqui com vocês. Foi mal, galera. Eu ainda não tá aqui, tá? Mas é porque como a gente essa aqui é a última aula, já no planejamento da outra vai estar eu vou até deixar nessa aqui também o convite para o sexto workshop, tá? Beleza, pessoal? Não perca. Aí, próxima semana, a gente, na primeira aula, o workshop ele vai ser do dia 27 ao dia 31, tá? E aí, próxima semana, ó, dia 24, a gente tem a primeira aula de projetos elétricos industriais, tá? E aí eu, né, vou fazer esse convite para vocês e vai estar disponível tanto nessa página de acionamentos quanto na página de projetos elétricos industriais, beleza? Eu esqueci, tá, galera? Desculpa aí. Fiquem com Deus, tá? E até a próxima web aula.